Johannes Harten, bem-vindo ao nosso projeto Cartórios na Prática da Noreg Pernambuco. Eu quero dar boas-vindas a todos os presentes hoje aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje teremos a alegria, né, de receber o mestre em Direito e Tecnologia, Johannes Harten, para ministrar uma palestra sobre o direito ao algoritmo, como a utilização da IA tem performado a eficiência dos cartórios. Para isso, eu vou fazer também uma breve apresentação do currículo do professor Johannes Harten. Ele é graduado em Direito, é servidor público estadual do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mestre em Direito e Tecnologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Fez extensão em Inteligência Artificial pela Caesar School, coordenador acadêmico do Instituto dos Magistrados do Nordeste, IMN, e do Instituto Brasileiro de Direito da Informação, IBDI, cofundador do Cião Governança em Dados, head de IA em serventias extrajudiciais, palestrante em eventos da Noreg estaduais e do Brasil, e idealizador do Ágil Pro do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Com essa apresentação, a gente recebe hoje aqui o professor Johannes Harten para nos brindar com os seus conhecimentos. Seja muito bem-vindo, professor. Doutora Ana, o agradecimento na verdade é nosso. Queria, obviamente, agradecer a senhora pelo convite, também doutora Deise, doutora Mônica, professor André Vilaverde, que hoje está na presidência da Noreg Pernambuco, e a todos que compõem hoje a diretoria da Noreg, por essa brilhante iniciativa de trazer convidados, tanto internos da própria Noreg, da associação, como externos para trazer conteúdo, conhecimento, insights práticos para a categoria. Eu digo que hoje eu estou muito inserido, né, na temática do extrajudicial, em razão de uma iniciativa corporativa que iniciamos em 2021, focada exclusivamente para cartórios. Então hoje eu trabalho, sou servidor público, mas trabalho diretamente para cartórios já há quase 4 anos, vai fazer 4 anos agora, e estamos nesse processo, né, de conhecimento, aprofundamento de inteligência artificial. Hoje é muito difícil ter uma pessoa que tenha um conhecimento pleno de todas as ferramentas de IA que estão disponíveis no mercado, porque nós já temos já, na última contagem que foi feita, mais de 300 ferramentas que estão disponíveis no mercado de inteligência artificial, claro, cada uma fazendo ali suas atividades específicas, o planejamento de conhecimento, cada um de forma diferente, mas temos várias ferramentas hoje de inteligência artificial no mercado que estão disponíveis. A minha verticalização, doutora Ana, e a todos que estão nos assistindo aí, uma boa tarde para vocês que estão chegando aí, Charles, doutor João, doutor Rubiratã e a todos que estão também nessa chamada. Hoje nós estamos num processo de verticalização de inteligência artificial para cartórios. Então, nossa apresentação hoje, doutora Ana, será uma apresentação muito dinâmica e, claro, eu sempre gosto de deixar aberto os microfones para que haja um compartilhamento de conhecimento mais efetivo e que cada um que tiver interesse, quiser compartilhar um pouco mais da experiência. Certamente eu sei que um ou outro já utilizou inteligência artificial, seja por meio das plataformas mais conhecidas como o ChatGPT, que é da OpenAI, ou o próprio Gemini do Google, ou o Claude da Anthropic, que são as três mais robustas, né, do ponto de vista de usuários. Aí eu queria deixar esses microfones abertos ao longo dessa apresentação, doutora Ana, se for possível, para que a gente É, possa deixar uma dinâmica mais efetiva para o nosso encontro. Nós teremos aí 1 hora, né, isso de encontro hoje. E eu, óbvio, doutor Johannes, pois só não. para. Geralmente a gente costuma deixar os 10 minutinhos finais para os debates, mas se o senhor preferir durante a aula, eu só fico receosa se não vai ficar aqueles ruídos com todo mundo
com o microfone aberto, mas se o senhor desejar, a gente pode fazer assim. Não, perfeito. Talvez eu tenha me expressado equivocadamente. Não seria o microfone de todo mundo aberto, seria liberado para que a pessoa pudesse, né, de forma Entendi. clara. A gente está no ambiente online a gente tem que ter uma cautela maior, né? Sempre levantar a mão antes de abrir o microfone. São rotinas que a gente vai se acostumando nessa nova modalidade virtual. Tô vendo aí, a doutora Deise entrou também. Doutora Deise, prazer vê-la a senhora por aqui. Bom, então a gente precisa começar, no início, obviamente, da apresentação, a gente precisa começar com o conteúdo básico de inteligência artificial, que é a parte mais conceitual. Talvez a parte mais chata, porque é a parte de conceito, mas a gente precisa entender o que é inteligência artificial e o que a inteligência artificial é capaz de entregar para nós e de forma mais vertical para os serviços de notas de registro. Para tanto, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, agradecer a doutora Ana por ter feito já a leitura do meu breve currículo. É ruim quando a gente precisa se apresentar, né? Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui logo o compartilhamento. Eu só É, preciso que você. Johannes, Pois não, doutora? Johannes, só mais uma coisinha. Eu levantei a mão, viu, Johannes? Eu levantei a mão, mas só Levantou? para falar. Levantei rapidinho. Era só para se Deise quisesse dar algumas palavras antes de você começar, porque esse convite também partiu da doutora Deise. Ela lembrou de você e, claro, que nós acolhemos prontamente essa indicação dela. E ela gosta muito de você, Johannes. Eu gostaria também que ela desse umas palavras para você agora nesse começo, tudo bem? Claro, por favor. Eu agradeço. Oi, pessoal. Oi, gente. Boa tarde. Eu tô aqui escondida porque meu filho tá cortando o cabelo e eu tô aqui escondida para ninguém, para o barulho aqui não atrapalhar, mas eu sei que tá atrapalhando. Mas assim, quem entende de inteligência artificial, quem entende de LGPD, né, sabe sempre que para mim é Johannes que sempre me dá todo o suporte e todo o apoio quando eu preciso, tá? Inclusive ele e o sócio dele, Hélio, tem aí tem o Cião GPT e que a gente está utilizando como ferramentas para otimizar nosso trabalho. Tá? Então, assim, a inteligência artificial é um caminho sem volta e eu gostaria de agradecer, né, a você ter aceito o nosso convite, de você ter se disposto aqui a passar uma horinha com a gente conversando, compartilhando seus conhecimentos. Então, só tenho a agradecer e estou aqui nos bastidores e qualquer coisa, conte com a gente, tá? Um grande abraço. Doutora Deise, obrigado. Olha, eu conheço o Deise já há algum tempo como coordenador do Instituto dos Magistrados. Nós temos uma especialização em direito notarial e registral. Doutora Deise, claro, sempre deu aulas excepcionais para as nossas turmas e continua como professora lá nossa no Instituto dos Magistrados. E agradecer a senhora, o agradecimento é nosso, doutora Deise. Obrigado pela oportunidade. Nada. Eu sempre que precisar falar sobre essas duas temáticas, tanto governança em dados por meio de proteção e privacidade, como inteligência artificial, estaremos aqui sempre a postos para poder atender os convites. Bom, gente, já que a apresentação já foi realizada, meu nome é Johannes, nós iremos iniciar essa nossa apresentação com o conceito de inteligência artificial que eu acho e reputo muito importante que a gente inicie esse processo sabendo o que é inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Nada mais é do que um conjunto de algoritmos, de técnicas computacionais, metodologias realizadas num ambiente, claro, de realidade computacional, em um sistema computacional que produz previsões, classificações, recomendações, elaboração de atos e decisões preditivas. Isso é inteligência artificial. Tudo por meio de um processo de aprendizagem baseada ali num grande volume de dados que é disposto para que a máquina ela consiga aprender com os dados que estão ali submetidos à análise. Então,
Eu dei um conceito mais técnico, mas eu vou trazer um conceito mais simples. O que seria inteligência artificial? Toda e qualquer atividade que pudesse minimamente substituir atividades repetitivas que antes eram ah, colocadas apenas para o ser humano. E hoje a máquina ela possui essa capacidade de realizar certas e algumas atividades que antes eram específicas do ser humano. Então, isso é inteligência artificial. O cunho ou a expressão inteligência artificial foi cunhada na década de 50 do século passado, nas universidades americanas, com artigos científicos que denotavam já naquela época a possibilidade das máquinas trazerem ferramentas específicas de aprendizagem com possibilidade de ela realizar determinadas atividades que eram adstritas ao ser humano. E aí cunhou-se essa expressão inteligência artificial, ou seja, a possibilidade de realização de atividades não por meio de um humano, mas sim agora por meio de uma máquina. Quando falamos em inteligência artificial, apesar de muitos ouvirem falar de forma mais frequente agora, nessa década a qual nós estamos vivendo, desde 2021/22, com a grande proliferação aí de inteligências artificiais generativas, e eu vou explicar depois essa adjetivação chamada generativa, o motivo dela. Desde o início dessa década, houve uma difusão maior desse nome, mas a inteligência artificial em si já está presente em nossas vidas já há algum tempo. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar, eu sou aqui de Recife, vocês vão lembrar que em shopping centers das regiões, seja daqui da capital ou de outras, era muito comum quando a gente chegava lá na década de 80, na década de 70 e início da década de 90, chegávamos no shopping e existia uma cancela com uma pessoa lá, cuja atividade dessa pessoa era exclusivamente entregar o ticket e abrir uma cancela para que o carro pudesse passar. Houve um processo de automação e essa automação ela foi realizada por meio de inteligência artificial. Então, já existe inteligência artificial na nossa vida, no nosso cotidiano, já há algum tempo. Então, quando falamos em inteligência artificial, estamos falando na possibilidade da máquina realizar certas atividades que são adstritas ao ser humano. Mas, Johannes, você falou em inteligência artificial generativa. E por que existe essa adjetivação? Por que o generativo? Porque na verdade é o seguinte: nessa década nós tivemos um avanço substancial no que se refere à possibilidade de entrega, ou o que nós chamamos mais tecnicamente de output, que é a resposta da própria ferramenta, da máquina, desse sistema computacional. E como isso ocorreu? Isso ocorreu por meio da possibilidade de um conhecimento e uma grande base de dados. A máquina, ela por meio de algoritmos, ela consegue pesquisar de forma rápida um banco de dados enorme e responder algo que é novo, de forma nova, de forma inédita. É por isso que a inteligência artificial, por meio dessas plataformas que hoje estão disponíveis no mercado, elas conseguem entregar um texto novo para a gente. Não é feito antigamente, não sei se vocês lembram, mas quando a gente pesquisa algo no Google, a gente pesquisa algo já pronto. É um link que já está produzido, já está redigido. A IA, ela consegue gerar um texto novo. Em razão dessa geração, da novidade, da inovação, cunhou-se o nome inteligência artificial generativa. Ela é capaz de gerar algo novo. Agora, um ponto que a gente precisa de bastante atenção, cuidado, trato, principalmente, eu digo a vocês porque hoje eu atendo quase 300 cartórios em 19 estados do Brasil. Aqui em Pernambuco, Maranhão, Piauí, Amazonas, São Paulo, enfim,
Santa Catarina, Paraná, vários estados da federação. E a gente tem um cuidado, um trato específico para utilizar a inteligência artificial generativa, de modo que os colaboradores não pensem que isso pode acarretar a substituição do seu posto de trabalho com a máquina. A substituição do ser humano pela máquina é indubitavelmente uma das reflexões mais prementes hoje para quem hoje fala sobre inteligência artificial. A gente precisa analisar com muito cuidado em razão desse, digamos, esse estresse, essa fricção, possível fricção social que pode ocorrer com a utilização desenfreada e sem medida de uma inteligência artificial generativa sem os devidos cuidados. Aí sim, eu até concordo. Mas a máquina ela nunca vai ser capaz de substituir a singularidade do ser humano. Reside em nós, de forma muito precípua, uma capacidade que a máquina não vai poder ter nunca, que é a da experiência, da existência. Isso nenhuma máquina vai ser capaz em nenhum momento. Pelo menos com a tecnologia que nós temos hoje, ela não vai ter. A possibilidade da consciência, ela não se manifesta simplesmente pelo processamento de informações, que é como é feito hoje a inteligência artificial generativa. Nada mais é do que processamento de informações por meio de um algoritmo que responde para a gente por meio de probabilidades. Isso é o que a inteligência artificial generativa faz. Então, o ser humano hoje ele tem a capacidade, hoje não, como sempre teve. O ser humano ele tem a capacidade de se auto-verificar. Ele tem a capacidade e a faculdade de questionar a própria existência, algo que a máquina ela não é capaz de fazer. Então, esse paradigma ele tem que ser quebrado. E a inteligência artificial, por mais sofisticada que ela possa parecer, ela vai permanecer ali circunscrita ao domínio de uma simulação de dados, de um processamento de dados pré-existentes. Então, eu trouxe mais um pouquinho essa visão. Foi até uma discussão que nós tivemos na academia sobre essa parte mais, digamos, ontológica, né? E até filosófica da inteligência artificial e aplicação prática, porque o valor do ser humano ele deve ser, digamos assim, potencializado. A gente precisa potencializar o valor do ser humano. O que eu quero dizer com tudo isso, nesse início? A inteligência artificial ela deve ser colocada para nós, vocês que fazem um serviço público, né? Serviços de notas e de registro, prestam um serviço público para a população como uma ferramenta complementar. A complementariedade, ela é fundamental nesse processo, principalmente para que os colaboradores entendam que aqui nós teremos uma ferramenta. Toda inteligência artificial, ela servirá como ferramenta, ela servirá como uma projeção e majoração, uma potencialização da capacidade do ser humano e nunca como uma ferramenta de substituição do ser humano como um todo. E aí eu queria só deixar nessas linhas iniciais essa abordagem para que a gente possa ficar mais seguro e utilizar isso aqui como ferramenta. Em todos os treinamentos, todos os cartórios que a gente tem trabalhado, a gente passa por esse processo de conscientização dos colaboradores, porque a primeira pergunta que vem na mente deles é de que isto está sendo implementado para que haja uma redução do capital humano, do material humano dentro da serventia. Mas esse não é o objetivo. O objetivo é a gente potencializar a capacidade humana. Qual é o objetivo hoje de uma IA dentro de um cartório? Isso é o que a gente vai ver
na prática hoje, tá certo? Então, dentro de um cartório, nós conseguimos fazer, por meio de inteligência artificial, um bom processamento dos documentos, evitando, claro, erros humanos, inconsistências que possam ocorrer. A IA hoje é capaz de nos ajudar no atendimento e suporte, direcionando, fazendo um direcionamento desse atendimento até se chegar no momento humanizado. Ela hoje nos dá condições de fazer uma pesquisa muito rápida sobre conformidade normativa. Nós temos uma atividade muito regulada. Ora, se o seu cartório, certamente, se o seu cartório não, seu cartório certamente é aqui em Pernambuco, vocês sabem muito bem que existe uma grande quantidade de normas que se precisa conhecer para atender ao público. E imagine aos cartórios que hoje estão nos rincões do Brasil, né? Zona da Mata, sertão principalmente, onde a gente tem, e isso é um problema social, é evidente, onde a gente tem um déficit educacional. E isso reflete diretamente nessas nossas entregas. E você ter uma situação em que nós temos muitas pessoas com grandes dificuldades de pesquisas normativas, isso faz com que a gente reflita melhor. E a IA ela pode nos apoiar e ajudar nessa busca, nessa conformidade. Além disso, a automação operacional. Ela pode ajudar e apoiar na automação operacional. E, por fim, a eficiência das entregas. Essa eficiência nas entregas, ela é fundamental. Então, o que é que eu quero instigar todos vocês aí, titulares de cartórios, hoje, para que a gente possa refletir minimamente? É a possibilidade de a gente ter uma grande ferramenta ao nosso lado para poder nos ajudar, nos apoiar. Inteligência artificial. Inteligência artificial. É por isso que eu trago para vocês três, os três E's. É o framework que eu entendo como necessário para uma boa aplicação, para uma boa estruturação da inteligência artificial dentro de um cartório. Na verdade, toda a parte jurídica que a gente tem que ter, obviamente, um cuidado especial. Aliás, a parte jurídica, o ramo jurídico é o mais afetado com inteligência artificial. Já tem pesquisa científica sobre isso. Teve uma pesquisa de Harvard, saiu recentemente, no ano passado, em que 53% das pesquisas de afetação da IA é do ramo de jurídico, legal, né? O ramo legal. Então, nós precisamos compreender esse framework em três E's específicos, três bases. Primeira base, base extração. Essa base extração, toda IA, ela precisa, para bem trabalhar, que os dados sejam extraídos de forma correta. Isso é fundamental para a inteligência artificial. A IA, ela precisa. Eu acho que saiu minha tela, não foi? Minha tela está sendo apresentada, doutora Ana? Tá tudo normal aqui, tá Tá normal, perfeito. A ótimo. gente tá, não, o que a gente tá vendo é um mundo, é isso só? Ou tem mais coisas? Um É um mundo mundo. sem palavras. É como se fosse o planeta Terra. Ah, não, então saiu Uma, mesmo, peraí. Eu acho que eu. uma Agora, né? visão. Foi agora? Não, todo o tempo a gente só tá vendo isso. Essa imagem de um planeta Terra. Todo Não o tempo a gente acredito. não tá.
Se você quiser, o nosso suporte pode passar também Não, possivelmente eu acho que eu não cliquei no compartilhar a tela, né? Essa aqui. agora, agora pegou. Agora tá Agora foi, perfeito. né? Conceitos Pronto, então, iniciais. Página 3. perfeito. Então ótimo, gente. Eu peço perdão aí por não ter conseguido compartilhar corretamente, tá? Então, É, a parte do e, conceito eu já. Johannes, Pois não, doutora? eu também quero falar sobre o seu debate anterior, falando dos Certo. impactos da IA no mundo jurídico. Eu também tinha visto algo a esse respeito e fizeram testes com advogados, né, nos Estados Unidos, super advogados, super preparados, e disseram para eles: olha, façam essas pesquisas aqui, façam os seus estudos e deem a solução a esses casos concretos aqui, esses casos práticos. E os advogados fizeram, e a assertividade dos advogados era inferior à da IA. Tipo, a IA tinha um acerto superior a 90%, era altíssimo. E o dos advogados ficou entre 83%, ficou abaixo, né? Então, isso assustou um pouco os advogados. Agora, a esse respeito específico, essa substituição ou essa inteligência tão acurada da IA e tal, ela precisa de uma revisão. A gente sabe, muitas pesquisas que a gente faz com a IA, elas precisam ser revisadas, elas precisam ser adequadas, né? Não é isso, doutor? Justamente isso, a senhora foi no ponto preciso. Veja, claro, a inteligência artificial ela consegue trabalhar com um grande volume de dados de forma muito rápida, porque a formatação de pesquisa algorítmica é em milésimos de segundos. Então, a resposta, ela é capaz de ter algo que a gente não tem, que é a retenção de dado preciso. Nossa memória, ela não faz retenção de dado preciso. A gente guarda muita coisa de forma precisa. Mas, por exemplo, se a gente tem um expert do Código de Processo Civil, ele pode ser que ele decore artigo por artigo, pode ser. Acho muito difícil ter uma pessoa que decore tudo, mas todas as legislações de forma precisa é muito difícil. E aí ela é capaz de ter toda a legislação e pesquisar de forma muito, mas muito assertiva. Então as respostas dela, uma IA muito bem treinada, pode ser até que seja melhor do que a do ser humano, mas indubitavelmente, doutora, aí seria a minha resposta de forma mais objetiva. Indubitavelmente, essa resposta requer a validação humana, por uma razão específica. Porque, a despeito dela trabalhar com uma base de dados grande, tudo que é feito em relação à pesquisa de dados em inteligência artificial é feita de forma probabilística. É uma probabilidade. Não é algo, digamos assim, exato. Tá certo? Por exemplo, eu sempre dou esses insights práticos quando eu estou fazendo alguma palestra ou aula sobre inteligência artificial. Por um exemplo, eu vou pegar a senhora, já que a senhora abriu o microfone e fez uma pergunta para mim. Pense em tênis. Me cite aí, por favor, apenas um acessório de tênis. Um acessório de tênis qualquer acessório. Pense num tênis, um acessóriozinho. Tá mudo seu microfone, tá mudo. É tênis, tênis é o jogo ou tênis de calçado? Pronto, aí a senhora já foi no centro da pergunta. Porque, veja, uma pergunta dessa para IA, ela ia fazer uma análise probabilística. Ela ia verificar o que é que tem mais de dados em relação a tênis calçado ou tênis esporte. E ele ia me dar uma resposta probabilística. Então, veja, Uhum. ela pode ser que eu estivesse pesquisando tênis esporte, ela me desse a resposta como um cadastro. Ela estaria errada? Não, porque a forma da minha pergunta foi de modo que ela pudesse dar essa aspas. Nós chamamos de alucinação, que é quando ela não traz corretamente aquele dado ao qual a gente está pesquisando. Então ela pode alucinar. Isso pode acontecer dentro de um contexto de perguntas e respostas. Ora, se nas nossas relações interpessoais a comunicação às vezes é difícil, né? E nós somos seres humanos, imagine a comunicação com a inteligência artificial. Então, só o fato da forma de se perguntar é capaz de ter respostas diferentes. Então, de forma objetiva, é isso, doutora. É possível, sim,
que a IA ela tenha respostas mais precisas, mas a validação humana ela é imprescindível, tá certo? Bom, isso aqui eu também falei um pouquinho sobre o processamento de documentos, erros humanos, atendimento e suporte, conformidade normativa e automação operacional com eficiência nas entregas. Aí eu estava falando de iniciar a questão do framework, que é essa tela que vocês estão vendo aí. O framework, para mim, para a parte legal, ela é baseada em três eventos, três. São três bases. Base de extração. Toda IA para a parte jurídica tem que saber extrair bem os dados. Nós recebemos em cartórios documentos de clientes. Extrair dados de documentos muitas vezes mal digitados, mal fotografados, é um desafio para a inteligência artificial. É um grande desafio. Dois, estruturar esses dados. Estruturar dados não é fácil. A IA ela consegue fazer com mais facilidade, mas primeiro, se ela não conseguiu extrair, a estruturação vai sair errada. E por último, a elaboração do ato, que é o grande, digamos assim, a cereja do bolo para nós que trabalhamos em cartórios. Nós queremos que haja uma boa extração, uma boa estruturação e, por fim, a elaboração do ato. Imagine você que está aí me assistindo. Você recebeu um cliente e a IA conseguir extrair os dados daquele documento e através daquele documento ele estruturar e já elaborar, por exemplo, a procuração num processo aí que demora 1 minuto, 1 minuto e meio. Ainda vai se precisar de um escrevente para fazer isso? Vai, mas o escrevente ele vai atuar de uma forma um pouco diferente na atividade cartorária. Ele vai atuar ali como uma pessoa que vai validar aquilo que a IA está produzindo. Isso faz com que o tempo dele seja otimizado para coisas que demandem muito mais a atividade intelectual do que propriamente a atividade repetitiva, que ocorre muito. Imagine você pegar, por exemplo, uma ali o CIGEF, o documento do CIGEF, e ter que fazer vértice por vértice. Isso para o escrevente é maçante. Qual é o ganho intelectual que esse escrevente está tendo em escrever esse vértice por vértice, que é uma obrigação que ele tem que fazer? Ora, essa obrigação a gente pode passar para a inteligência artificial. E o escrevente ele vai trabalhar apenas na conferência daquilo que foi extraído. Hoje nós temos ferramenta que consegue extrair, por exemplo, esses dados dos vértices de um georreferenciamento em menos de 1 minuto. Uma atividade que demanda no cartório meio expediente de um escrevente, quando ele vai ter que elaborar isso. Então, são esses insights que eu queria trazer para vocês nessa hora. E eu vou mostrar agora, doutora Ana, você depois me diga se vai estar compartilhado. Está compartilhada aí minha tela? Tá, tá. Olá, Johannes. Tá aqui. Tô vendo Sião GPT. Pronto, ótimo. Então, ótimo, perfeito. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar a IA que nós fizemos. Aliás, é um ponto importante, doutora Ana. Essa nossa plataforma de inteligência artificial, ela pode ser que receba um prêmio, Inovare. Nós estamos concorrendo a esse prêmio. Dos 9 selecionados no Nordeste, que passaram para a entrevista, foram 9 no Nordeste. Nós fomos os únicos com uma atividade especificamente voltada para cartórios. E recebemos a visita no dia 16 de julho, agora, do entrevistador do projeto da Fundação Inovare. E estamos concorrendo a esse prêmio, a IA voltada para cartório, né? Então, eu queria mostrar um pouco dessa ferramenta para vocês verem. Eu, particularmente, eu entendo, é algo que a gente está costurando, fazer ou construir uma ferramenta que sirva para toda uma classe, toda uma categoria. E vocês vão entender isso o porquê. Bom, aqui a gente tem um agente, que é um agente, digamos assim, voltado para cartórios, né, que tem uma base de conhecimento. Se vocês escutaram a minha apresentação no início, eu falei que
toda inteligência artificial generativa ela tem uma base de conhecimento por trás. Pronto, aqui a gente coloca uma base de conhecimento especificamente voltada para a realidade do cartório. Então aqui eu tenho um agente que é capaz de me responder, de elaborar atos por meio de perguntas e respostas. Por um exemplo, botar aqui, é possível reconhecer firma em documento incompleto? O que é que a IA vai fazer? Ela vai trabalhar num ambiente probabilístico e vai me dar uma resposta, provavelmente uma resposta precisa. A resposta: não, não é possível reconhecer firma em documento incompleto. O Código de Normas de Pernambuco expressamente proíbe esta prática no artigo 498, que estabelece claramente a vedação do reconhecimento de firma em três situações específicas: documentos sem data, documentos incompletos ou documentos que contenham espaços em branco no contexto. Desculpem. O reconhecimento de firma, seja por autenticidade ou por semelhança, tem como finalidade certificar a autoria da assinatura em um documento. Porém, para garantir a segurança jurídica deste ato notarial, o documento apresentado deve estar completo, devidamente datado e pronto. Aí aqui, por exemplo, eu tenho um escrevente que está com essa situação específica no cartório. O escrevente pode pedir para elaborar. Por favor, elabore uma nota devolutiva, considerando que o documento apresentado está sem data. Se a gente junta esse documento aqui por meio do anexo, aí ela vai ler o documento e vai verificar que está sem data e ele pode já responder a impossibilidade desse reconhecimento de firma, por exemplo. Então veja que isso são formas de trabalhar com inteligência artificial. Isso aqui é apenas um agente que possui uma base de conhecimento e esse agente ele é capaz de, por exemplo, elaborar uma nota devolutiva com um caso que chegou aí, olha, no cartório. Então ele está elaborando a nota devolutiva. Em atenção ao seu pedido de reconhecimento de firma apresentado, este tabelionato de notas comunica a impossibilidade de realizar. O documento apresentado não possui data, o que contraria expressamente o disposto no artigo 498 do Código de Normas de Pernambuco, provimento 11 de 2023, que estabelece. Aí ele coloca ali, né, a redação literal, a exigência de data no documento é requisito essencial para o reconhecimento de firma. Pronto. Então, uma nota simples que o escrevente ele pode ali dar uma complementada, mas já é algo que, digamos assim, já dá o start, o início de um trabalho, né? Em que ele teria que escrever, iria demorar um pouco mais de tempo. É só isso que se tem com IA hoje para cartório? Não. Hoje a gente desenvolveu vários, digamos assim, produtos para cartórios dentro de inteligência artificial, como por exemplo o Cenib. O Cenib aqui eu coloco o que naturalmente se faz pesquisa CPF por CPF é que eu consigo constar em lote em menos de 30 segundos. Então hoje eu consigo pegar aqui um documento. Deixa eu pegar aqui mais um CPF aqui, o documento, um CPF do meu gestor comercial. Para colocar aqui, para não colocar CPF de terceiros. Botar aqui também no meu gestor de CS. Então hoje a gente consegue. Bota três só. Mas pode colocar mais, pode colocar 5, 6, 10. E a gente faz uma consulta em 30 segundos. Opa, eita, desculpa. Deu erro aqui. Vamos voltar. Deslogou. No Cenib, por exemplo, deixa eu voltar aqui e botar hoje. Botar o meu e botar aqui o de Charles e o de Aureliano. Então a gente consegue fazer consultas muito rápidas. Isso aqui em menos de 30 segundos. No cartório, o escrevente ele tem que ir no Cenib e consultar CPF por CPF. Fazer essa verificação aqui e aí ele tem que redigir
isso aqui, justamente da forma como está aqui. Veja que em menos de 30 segundos eu já fiz isso aqui, eu já copio o texto e já coloco lá o texto na escritura ou no registro, sem precisar demorar muito essa atividade operacional. Então, o que é que a IA pode fazer para ajudar? É reduzir essa atividade operacional, o tempo dessa atividade operacional. Mas não só isso. A gente consegue também transcrever. Aqui para cartório de imóveis, nós temos muitos cartórios de imóveis, como por exemplo, com manuscritos, com matrículas manuscritas, a gente consegue fazer com que o agente ele vai subir aqui um arquivo de 4 megas, uma foto, subiu a foto, aí ele vai pegar esse arquivo aqui, vai visualizar esse arquivo, depois de fazer a visualização desse arquivo, ele vai transcrever o que está lá em manuscrito. Claro, com um grau de assertividade menor, mas ele consegue capturar essa imagem, verificar o que está escrito e transcrever e nos ajudar nesse processo. Aqui é uma operação que demora em torno de 1 minuto, ele ainda está pendente, né? Mas o resultado é um resultado que tem sido muito bem avaliado. Aqui é uma imagem e aqui tem o resultado. Bom, mas o que é que Muito tem bom a isso, muito mais? bom. Muito bom, porque a gente ainda vê uma necessidade desse tipo de serviço. Eu não sei se quando nesse caso, a letra estava legível, não foi, Johannes, nesse Tava, exemplo? Porque tem tava. alguns Pronto. casos que a letrinha é bem dificilzinha de ser, com até compreendido humanamente, né? Humanamente a gente fazer a leitura. Mas, de todo modo, eu acredito que é um avanço muito grande isso aí. Bem rápido, achei, bem rápido. Eu vou mostrar a Parabéns. senhora algo a mais, né? Porque assim, como o nosso tempo é muito curto para mostrar tudo que tem, já com inteligência artificial, mas, por exemplo, aqui ele pega tudo, né? Pegou 84, pega tudo. Claro que isso aqui vai ficar na base de dados do cartório e vai ter que fazer algumas alterações aqui. Número, né? Vai ter que ajustar alguns textos. Então, o que a gente consegue através disso aqui? Depois de ajeitado o texto, isso fica salvo, eu atualizo o conteúdo e isso fica salvo para o cartório. Então, qualquer outra atividade que venha com esse registro aqui, isso vai ficar salvo, do jeito que ficou aqui agora, tá vendo? Ele vai ficar salvo. Então, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Mas veja, isso aqui, doutora, ainda a gente consegue ainda melhorar a resposta com inteligência artificial. Eu estou aqui fazendo apenas um processo de osserização com IA, mas eu consigo criar um agente que pega esse OCR aqui e ainda reescreve o que está aqui, que é esse aqui que eu vou mostrar a vocês agora, que é a parte dos agentes. Aqui, essa parte dos agentes eu criei para os cartórios, né? Então são várias atividades que os agentes eles fazem. Doutora Ana e a todos que estão nos ouvindo, eu entendo como fundamental hoje, e depois já de estar há 3 anos participando de forma muito ativa com inteligência artificial em todas as atividades que eu tenho praticado, hoje eu vejo muito mais sentido em se fazer esse ambiente aqui que vocês estão vendo de forma, digamos, institucional. Como assim, Hans, institucional? Estou dizendo isso porque a gente está em processo de construção disso em São Paulo, de forma institucional, né? Onde a gente vai criar agentes que vão ajudar não um cartório só, mas toda a coletividade. Claro que tem muitos cartórios que preferem suas minutas da sua forma, a gente sabe disso, principalmente cartório de notas, né? Mas quando a gente trabalha com uma uniformização, com uma padronização, para IA é melhor. Para IA vai ser sempre melhor. Então, esse ambiente, gente, é um ambiente que a gente tem e que entrega a atividade realizada. Essa atividade que vocês viram realizada. Por um exemplo, eu vou colocar aqui aquele mesmo arquivo. Esse aqui é aquele transcritor, tá vendo? Eu vou colocar aquele mesmo artigo
para a IA responder. Ele vai reestruturar aquele arquivo. Esse é o objetivo dele. É esse arquivo aqui, tá vendo? Ele vai dar uma reestruturada e ainda dar uma melhorada. E a gente consegue ainda, digamos, customizar, personalizar, alterar o que está aqui. Então, isso para imóveis, isso para RCPN. Ah, é só matrículas? Não. Termo de nascimento, termo de óbito, mesmo o manuscrito, ele consegue também fazer essa leitura. Então, veja como já dá uma melhorada aqui no padrão, né? Então, são formas de entrega de inteligência artificial para cartório. Mas não só isso. Deixa eu mostrar a vocês também outras coisas que são importantes. O primeiro que eu fiz para cartório foi um meu professor de português, é um agente que trabalha fazendo correção de texto. Então você pode botar aí uma escritura, um registro, 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, ele vai ler tudo e vai dizer todos os eventuais erros de português. Aqui é o meu professor de português. Nós temos para notas o agente de procuração, então ele vai elaborar uma procuração. Esse aqui é a Sofia, esse agente Sofia aqui, eu fiz até, mando até aqui um abraço, doutora Natasha, lá de Sanharó. Esse é dela, que eu fiz para ela. E a gente, aqui ele tem os tipos de procuração e a gente vai, o escrevente, ele vai seguindo um fluxo. Porque notas tem variáveis. É o que nós chamamos de árvores de decisão. Então precisa compor essas variáveis. Eu posso colocar aqui os dados do otorgante e dados do otorgado. É só subir os documentos. A gente sobe os documentos. Vou pegar aqui um documento dos nossos colaboradores lá do Sião. A gente sobe, por exemplo, documentos e ele consegue fazer. Deixa eu botar aqui. Seguem os documentos solicitados. Pronto, o que é que ele vai fazer? Ele vai extrair. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é esse documento aqui. Estão vendo o documento? Sim, estamos. Pronto, aí é como chega, às vezes como chega no cartório, né? Um formuláriozinho e os documentos das pessoas. Olha ele tirando aqui, extraindo, tá vendo? Extraindo os dados. Pegou aqui os dados do veículo. Aí ele, por favor, forneça as informações sobre as cláusulas complementares. Quais são as cláusulas complementares? Este instrumento terá validade. Bota tudo não aqui, só para facilitar. Mas a forma como o cartório responder é a forma como vai ser realizado o ato. Isso se aplica à procuração, isso se aplica a escrituras ou qualquer outra atividade ou ato notarial. Bom, aí ele vai pegar as cláusulas específicas. Veja como o nível de customização e de personalização tem que ser intenso. Para eu construir um agente desse, a gente precisa ter tempo, né? Porque demora. Eu fazer cláusula por cláusula, variável por variável. Em inteligência artificial nós damos um nome a isso, que são os placeholders. São as variáveis de um documento, porque eu boto uma árvore de decisão. Se acontecer isso, pega essa cláusula. Se acontecer aquilo, pega aquela cláusula. Então, para você construir essas árvores de decisão, isso demora demais, né? Demora demais. Botar aqui a assinatura, que vai assinar é Natasha mesmo. Pronto. Natasha assinará. Aí qual é agora? Pronto, eu já concluí tudo, o que precisa das árvores de decisão, e a atividade dele agora vai ser o quê? Elaborar a procuração de acordo com o modelo da serventia. Pronto, ele fazendo já a procuração, está elaborando o ato, com todos os dados sendo extraídos e colocados. Olha o ato sendo realizado aí, procuração sendo feita. Bom, é isso que a gente consegue fazer com IA para cartório. É, a gente que eu digo é porque eu trabalho exclusivamente para cartório, né? Mas uma IA muito bem treinada, ela vai fazer isso também, qualquer que seja ela, seja o Chat GPT, seja o Gemini, seja o Claude, né? O grande desafio aí é treinar ela para ela conseguir elaborar o ato, que é isso aqui, né? Esse é o grande desafio. Bom, a gente tem também.
para RCPN transcritor. Eu tenho aqui um agente que analisa a matrícula. Esse aqui faz análise de matrícula. Deixa eu pagar uma matrícula aqui para ele analisar uma matrícula. Que análise de matrícula ele faz? Ele pega uma matrícula e verifica se está transmissível, se o imóvel é transmissível ou não, se existe ônus ou não. Então ele lê o documento. Ele está agora lendo o documento. Ó, está começando a fazer o relatório. Ele lê o documento e agora ele começa a fazer a análise dele. Diz quem é o proprietário atual, marcou aqui que a matrícula está livre para transação, ou seja, cadeia dominial está regular. Pronto. Aí ele concluiu já o relatório dele e está aqui a análise. Então, são formas, né, de trabalhar com inteligência artificial. Para notas, nós temos, por exemplo, o escrevente de união estável. Esse aqui, a gente faz o seguinte: seja para união estável, seja pacto antinupcial, ou qualquer outra escritura necessária a ser feita, a gente consegue fazer com que. Pronto, vou pegar um exemplo aqui do que eu fiz para o Quinto Tabelionato de Notas de São Paulo. Como eles trabalham muito lá com formulário, isso facilita demais na hora da extração de dados. Esse, gente, esse aqui é tudo dado de pessoas nossas, tá? Pessoas aqui da casa, do Sião, tá bom? Então, aqui ela vai trabalhar extraindo dados e elaborando o ato. Só que com uma ponderação específica. Ela vai analisar os documentos e vai ver se os documentos, de acordo com o checklist do cartório, estão adequados. Então, para fazer união estável, o que é preciso? Preciso de documentos, CNH, é preciso da certidão do nascimento. Tava mostrando meu rabo. Foi mesmo, foi. Eu acho que alguém abriu o microfone. Bom, aí vejam, eu juntei os documentos e ele já está elaborando aqui a escritura. Agora, com um detalhe. Qual é o detalhe? Ele vai identificar que está faltando aqui a certidão de nascimento para poder elaborar o ato, a declaração de união estável. Ou a certidão de casamento, né? Com a averbação aí do divórcio. Deixa ele concluir aqui. Johannes, Pois não, doutora. sobre isso, assim, eu queria falar que você falasse um pouquinho do treinamento do pessoal dos cartórios. Tipo, digamos que o cartório se interessou por esse tipo de IA, e você acabou de falar que existe uma lacuna aí educacional, né, que precisa ser suprida. E isso é uma tecnologia moderna, atual. Vocês fazem esses treinamentos e a recepção disso tem sido boa? O uso tem sido efetivo pelos cartórios que têm adotado essa tecnologia? Fala um O pouquinho para a uso, gente. o uso tem sido efetivo. O grande problema, e eu queria ser muito transparente nisso, o grande problema que nós enfrentamos é na criação desses agentes, porque não existe muitos especialistas, né? Quem faz essa criação sou eu. Então, para entregar um agente desse, por exemplo, isso demanda tempo. É por isso que em São Paulo a gente vai iniciar um processo, possivelmente isso vai ser iniciado agora na segunda metade de agosto, em que a gente vai construir esses agentes para uniformizar essas entregas. Porque veja, aqui, o que ele respondeu aqui é a escritura pública de união estável do cartório de lá. Isso. Mas para eu fazer isso aqui para um outro cartório, eu vou ter que mudar todo o agente. Então, imagine fazer isso cartório a cartório. Eu entendo, doutora Ana, que o mais sensato, eu entendo que o mais sensato seria a gente fazer um projeto piloto para a Noreg. Qual o projeto piloto seria? Eu construiria, deixaria isso aqui livre, sem custo nenhum para a Noreg, mas Uhum, construiria com os cartórios que querem implantar no primeiro mês, certo.
para a gente construir dois, três, quatro, cinco agentes, mas teria que ser um agente uniforme que atendesse a esses cartórios. Por Uhum. exemplo, a forma do meu registro de imóvel é dessa forma. A gente passaria num consenso de que todos adotariam essa forma de resposta, esse mesmo checklist, e eu construiria o agente e deixaria esse agente aí para que vocês pudessem usar, e depois a gente veria essa questão do custo. Mas o que importa para mim hoje é fazer isso que, na verdade, esse insight não foi nem meu, foi do diretor da Noreg São Paulo, é o diretor de inovação, Uhum. Dr. Alexandro, que é o do quinto tabelionato de notas, que ele disse que vai funcionar dessa forma. E a gente vai entrar nesse processo para entregar a inteligência artificial, mas nessa modalidade. Ele juntou lá 10 cartórios, esses 10 a gente vai construir esses agentes especificamente para entregar a inteligência artificial desse modo. Aí faz mais sentido, sabe, doutora Ana? Sim, Faz mais sentido porque aí você uniformiza. Quanto mais a gente padronizar para IA é melhor. Quanto mais padronizar para IA é melhor. Bom, então, mas claro, assim, eu queria até deixar aqui muito aberto, porque quem quiser falar comigo, entrar em contato, saber um pouco mais, porque eu sei que isso precisa, principalmente para quem ainda não conhece muito inteligência artificial, isso precisa passar por um processo muito grande de entendimento. Antes da gente finalizar, queria mostrar a vocês, esse aqui é uma dor, principalmente cartório do interior. Isso aqui ele consegue pegar, por exemplo, o memorial descritivo do CIGEF, pegar aqui esses vértices todos, olha ele elaborando já, ó, a descrição completa do perímetro. Olha o escrevente, olha o trabalho do escrevente sendo feito aqui, o trabalho manual do escrevente, trabalho manual do escrevente, né, de copiar e colar todos esses vértices aqui. São vários vértices desse memorial descritivo. Ao final, o escrevente só vai copiar e colar isso aqui, conferindo, obviamente, tem que conferir. Faz a conferência e pronto, e foi. Então, um trabalho que demandaria para ele meio expediente, esse aqui talvez o expediente todo, para ele fazer com cuidado, ele vai fazer ali em 30 minutos, por causa da conferência, porque a IA vai entregar em menos de um. A IA entrega em menos de um minuto e ele faz a conferência. Bom, então, são esses insights que eu queria trazer para vocês. O que a gente pode fazer com IA, essa plataforma, plataforma nossa, né? Estamos concorrendo ao prêmio Inovare desse ano, 2025, com essa plataforma voltada para cartórios. Só trabalhamos com cartórios desde 2021. Nós estamos integrados exclusivamente em cartórios. Sou muito grato, né? Grato ao Colégio Notarial do Brasil, Seção Pernambuco, na pessoa da doutora Daisy, foi uma das pessoas que acreditaram lá no início, né? Eu sou muito grato quanto a isso. O professor André Vilaverde também, desde o início, acreditou nesse projeto. E agradecer a vocês, né? Hoje nós temos vários amigos, colegas, doutora Mônica, ela não posso esquecer também. É ruim a gente dizer os nomes, né? Porque acaba que a gente acaba esquecendo pessoas de muito próximo, muito perto. Mas a doutora Mônica também, uma pessoa muito próxima a gente. Doutor Ricardo, também lá de Surubim, Surubim. Surubim, É que ele é titular, na uhum. verdade, De Santa Maria do Cambucá. Santa Maria do Cambucá, não ia dizer São Bento do Una. Santa Maria do Hum, Cambucá. Esqueci o nome da cidade dele, mas não esqueci seu nome, não, viu, Ricardo? Óbvio que não. Ele Mas. adora tecnologia. Oi, Johannes, deixa eu só perguntar se Pois alguém não, aqui doutora. hoje que assistiu a aula tem alguma dúvida para formular agora, porque a gente já está nos momentos finais do nosso tempo, e eu sempre abro para debates. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação. Enquanto isso, eu vou dizer aqui do nosso chat, aqui o pessoal parabenizando pela aula, parabéns pela apresentação, Natasha também batendo palmas para o Cião. Enfim, e então a gente hoje está muito grato aqui, viu, doutor Johannes Harten. Foi uma apresentação incrível, porque é um tema novo, a gente sabe que é o futuro e a gente precisa estar atualizado para ele. Então foi incrível mesmo essa sua apresentação.
Eu vou também abrir para a Daisy, que ela está aqui com a gente, ela também quer dar umas palavrinhas finais para o senhor, só um minutinho. Obrigado, doutora Ana, pelas palavras. O QR Code, quem quiser me contactar diretamente, tem um QR Code aí na tela. Basta acessar esse QR Code para poder manda lá, escreve, preenche o formulário e a gente entra em contato. Doutora Daisy? Oi, Johannes, veja, eu queria lhe parabenizar, foi muito esclarecedor. Inclusive, eu estava com meu filho, certo, do lado, ouvindo, e ele disse: Mãe, tem uma pergunta que eu quero fazer. Eu disse: Filho, você não pode fazer essa pergunta porque você está confundindo alguns termos de cartório, então eu não vou abrir para você fazer pergunta. Tá? Mas, assim, queria lhe parabenizar. O mundo da inteligência artificial é fascinante, é encantador. Eu convivo muito mais com a inteligência artificial no dia a dia com meu filho do que realmente na serventia, porque a gente sempre acaba delegando para os nossos escreventes. Né? Mas, assim, gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Ele é sempre muito disponível, pessoal. Então, é, ele, tanto quanto todas as pessoas do Cião, né, gostam, eles são atenciosos, são cuidadosos, né? Sempre ouvem as nossas sugestões. Então eles estão. É uma forma também da gente colocar, né, a Cião e deixar de portas abertas, né, para que sempre que for necessário a gente utilizar novas tecnologias com segurança, né? E sabendo o que está fazendo. Porque a gente sabe que o nosso trabalho é minucioso e a gente precisa realmente ter apoio, seja apoio humano e seja apoio tecnológico. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar e agradecer, né, a sua disponibilidade, a disponibilidade de todo mundo. E um dia a gente vai fazer uma live no violão, viu? Ainda não esqueci, não. A gente tá aí, sempre quando ele abre as aulas, pessoal, as aulas da pós, ele sempre está nesse local aí com a guitarra e com o violão. Né? É contrabaixo, né? Não, É contrabaixo. é um violão elétrico e um acústico. Ah, é um violão elétrico e acústico, eu esqueço disso. Mas aí a gente precisa também mudar, né? Trazer uma Noreg e um CNB mais cultural. Não só técnico, mas cultural também. Tchau, pessoal. Boa noite. Conto com vocês. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigado, Boa professora. noite. Obrigada, Deise, também pela sua colocação. Então, Johannes, a gente vai levar essa sua proposta para o nosso presidente, André, para ver o que é possível, para ver se forma um grupo e a gente consegue formar esse agente uniforme sugerido para alguns cartórios que tenham interesse e a gente vê se consegue progredir, né, nesse sentido. Hoje foi muito produtivo, a gente realmente fica muito grato pela sua apresentação, por tudo que foi colocado aqui hoje, e a gente encerra essa aula, né, agradecendo a presença de todos, do Cião, do Johannes, do Charles e de todos os colegas que estiveram presentes aqui hoje, colaboradores. Obrigada a todos. Até logo. Até logo, Obrigado, doutora. Johannes. Até mais, gente. Obrigado, viu?